mundo, esse cara é daqui, esse cara é de fora. Eu sou daqui, né? Eu nasci em Vianópolis, como metade de Silvânia nasceu em Vianópolis e veio pra Silvânia, né? É verdade. Só fez o parto e veio pra cá. Uhum. Eu sou filho da Raquel, professora, do Moisés Santana há anos, né? Sou filho do Vanderlei, do Lequita, que todo mundo fala. Somos daqui de Silvânia mesmo. E eu surpresa, porque a gente conversou e tal. Aí um dia você me mandou mensagem quando você foi inaugurar a sua drogaria. Falei, Rafael Rodrigues. Falei, que cabra é esse aqui? E aí você tem uns sotaques do sul, porque você ficou no sul, a gente vai falar um pouco. Falei, quem que é esse cara? Aí conversa vai, um dia ou outro eu vou ter que perguntar quem que ele é, porque a coisa, né, ficou... Porque assim, eu tenho uma dificuldade que além de ser cego, eu sou sonso, né? Eu sou o CS da história, eu sou cego sonso. E aí às vezes passa despercebido, assim, quem que é a pessoa? A pessoa chama eu por nome, e aí eu fico assim, quem que é? Aí eu fico meio que sem graça. A hora que você falou, eu quase caí de costas. Meu Deus do céu, tá muito mais perto que a gente imaginava. Sim. Tem muito essa surpresa quando você fala da onde que você é? Sim, muita gente chega e fala assim, mas você é daqui mesmo? Você é filho de quem? Aqui em Silvânia tem muito isso, né? Você é filho de quem? Justamente. Aí quando eu falo, conheço demais, não sei o quê, não acredito, não, acontece muito isso. Mas é igual tu falou, por eu ter um período que talvez todo mundo passaria a me conhecer, eu teria ido pro sul, aí ficou esse vácuo aí de tempo que... E você, na verdade, assim, foi interessante esse tempo que a gente vai chegar lá e bater um papo sobre isso, você ficou um ponto fora da curva, você tem uma cabeça diferente dos empreendedores daqui, porque nós temos um mercado comercial aqui, um comercial muito conservador, muito segue uma determinada linha, e você veio um pouco diferente nisso aí, você trouxe algumas inovações, buscou o seu nicho de mercado, a sua clientela, tá vencendo, e aí o povo pensa que desse perfil que você veio, é gente fora. Eu escuto muito isso mesmo, mas eu até arrepio falar isso, eu trilhei demais, eu andei demais pra chegar onde que eu estou. Eu digo que tá ali no segundo degrau ainda, mas sim, tem uma história grande, né, pra chegar onde cheguei, mas ainda tem muita raiz ainda do goiano, do pé rachado. Quando eu morei no sul, eu falava muito isso. Tanto que é importante voltar pra casa da gente, né? Sem dúvida. Você é neto do Neto Correia. Neto do Evaldo. Do Evaldo Correia. O Neto é irmão do meu avô. Isso. Nós falamos aqui no episódio passado que então o seu tio-avô tinha uma fazenda mal assombrada. Você sabia disso? Não sabia. Você não sabia? Não. Nossa, Deus, sorte sua. Sorte sua. Um dia você pergunta o seu avô. Aliás, não. Ele vai saber também. Mas na época tinha um bafafá que a fazenda do Neto Correia, eu posso estar enganado, era mal assombrado, jogava pedra, aquela coisa lá. Diz que teve um padre que dormiu uma noite lá e fazer uma novena, não, porque são 9 dias, né? Fazer uma reza lá pra fazer uma... Eu já escutei que hoje seria a atual fazenda do Gilma, né? Se for essa, eu já escutei essa história mesmo. É isso. Justamente. Eu já escutei mesmo, é verdade, eu lembro dessa história. Tem essa história. Tô lembrando que nós resgatamos isso aqui no episódio passado com o Fernando, o nosso querido nonô lá da Suprema Pneus. Verdade. E aí a gente contando e falando sobre... Porque você sabe que tem um mito das fazendas antigas. Sim. Né? Acho que antigamente os fantasmas eram mais desocupados, eles apareciam mais. Agora acho que eles estão perdendo mais tempo cuidando da vida dos outros do que aparecendo mais. Pode ser mesmo. Mas vamos falar da sua infância. Como é que foi sua infância? Onde você nasceu? Silvânia, você já falou. Como é que foi a sua infância pra gente traçar uma linha do tempo? A minha infância foi em vários lugares, né? Quem conhece meu pai e minha mãe sabe, eu acho que nós moramos quase em todos os bairros de Silvânia. Sabe? Certo. E estudei o tempo inteiro no Instituto, foi a minha única escola em Silvânia. Aquelas brincadeiras que hoje nós não vê mais, né? Não. Pique-esconde, jogar bola na rua, arrancar a cabeça do dedo. Quando eu machucava lá no Instituto, eles colocavam um esparadrapozinho que tinha um desenho do ursinho e tal, que era o máximo, né? Você já pegou essa fase? Já. Eu sou dessa fase. De menino, de prezinho. Da minha época, a irmã Terezinha que fazia, ela naquela maior paciência, ela pegava um band-aidzinho que tinha um desenho do ursinho, uma coisa, achava aquilo o máximo. Foi bom demais, posso reclamar nada da minha infância, tá doido. Você sabia que a sua mãe, se eu não me engano, sua mãe foi uma das funcionárias da Rádio Vermelho?
Eu acho que a minha mãe fez alguns programas mesmo. Agora, como eu lembro dela participar muito da irmã da mãe rainha, que tinha uma santa aqui da cidade, que minha mãe encabeçou muito tempo, direto ela falava, né? Eu lembro disso. Quando você falou que era filho da Raquel, eu lembro. Porque a voz da sua mãe é uma voz muito doce. Eu tenho, há no mínimo, uns 20 anos que eu não converso com a sua mãe. Mas eu lembro de alguma coisa que ela deixou na rádio. Ela tinha uma voz muito aveludada e tal. Eu falei, quem que é essa menina? Parece realmente uma comunicadora. Ah, a Raquel, filha do Evaldo e tal. A esposa do Lequita, porque Vanderlei ninguém conhece, né? A esposa falou, gente, mas essa menina tinha que estar trabalhando na rádio. Aí eu pensava, não, ela estudou. Não, então tá explicado. Minha mãe fala bem. Minha mãe é de encabular. Ela fala bem pra caramba. E ela, além de ter a oratória, de ter boa dinâmica de comunicação, eu acho que você puxou disso, que eu te sigo no Instagram e vejo que você tem facilidade nisso, ela tem a voz muito equilibrada, que é difícil na comunicação. Sim. Porque as pessoas têm que entender que a comunicação não é só o conteúdo didático. E, por exemplo, assim, olha lá que o pessoal vai me xingar bastante ou não. Eu fui no julgamento que aconteceu agora sexta-feira, que, né, eu tive lá. Cara, que vontade de pegar o advogado que estava lá na defesa e espancar ele, não pela... que ele até estava fazendo o trabalho e a gente tem que entender. Mas o tom da voz do camarada... Difícil. Meu Deus do céu! E a sua mãe não, sua mãe tem uma voz bem equalizada, bem suave, que isso soa bem aos ouvidos, né? E sim, na trajetória sua de aprendizado, você deve ter bem aprendido isso, que você... é um bom comunicador também. Nossa, no começo, toda hora eu falava com ela. Falei assim, mãe, dá uma ajudinha aí, porque vou parar de mexer com esse trem. Pegou uma dica com ela, então? Não, minha mãe, ela fala muito bem. Então, aí ela... Mas o que minha mãe sempre fala é pra não parar, né? Vai, continua, que uma hora sai. Ela sempre foi uma incentivadora sua? Foi. Minha mãe e meu pai, incentivos diferentes. Minha mãe muito de passar a mão e dar um tapinha, mas o meu pai de dificultar mesmo. E isso me ajudou muito a chegar onde que eu tô hoje. Porque nada é fácil, né? Não, na verdade não. Nada é fácil. Então, é que ambos... seu pai também foi fácil. Uhum. Né? Com seu certeza. pai e seus tios. Meu pai fazia muito frete pro seu avô. Aí, olha que coisa, cara. Se a gente falar que existia isso há, sei lá, há 20 anos atrás, o pessoal não acredita. Os seus tios, seu pai, eles trabalhavam na fazenda. E você sabe o que era trabalhar? Tremendamente braçal. Fazer cerca. Eu lembro que a gente levava um caminhão de pedra, esse que descarregava o caminhão e ia fazer determinada coisa lá e tal. Parece que a gente não vê isso hoje em dia. Parece que é difícil de achar alguém pra fazer isso hoje em dia, né? Eu não sei. E assim, eram vários. Quantos tios você tem mesmo? Deixa eu lembrar aqui. O meu pai, o Vando... Não, mas da parte da sua mãe. Parte da minha mãe é 3 homens e 3 mulheres, né? Isso, esses 3 homens, se eu não me engano, trabalhavam com o seu avô e tinha mais uns 3 funcionários de fora. Então, 3, 6, 7 e o seu avô, 8. 8 pessoas trabalhando cotidianamente na fazenda. Eu posso estar enganado, Thaís, talvez está só no meu subconsciente bagunçado. Mas eram várias e várias coisas que a gente levava para lá. E eles trabalhavam braçal o tempo inteiro. Ele já contou isso pra você? Eu lembro muito minha mãe falar de varrer arroz, esses negócios, sabe? Fato. O meu pai fala menos. Minha mãe, eu lembro muito. Meu avô fala muito, né? Meu avô sentar aqui, nós só sai amanhã, porque tem história, né? É bom, vamos convidar pra bater um papo com a gente aqui. Tem muita história boa, viu? Pois então, escuto mais do meu avô, que fala muito, né? Essa veia empreendedora sua, você acha que quem te incentivou mais? Porque seu pai foi empreendedor. Meu pai, com certeza. Foi seu pai é mais empreendedor, né? Te incentivou mais nesse sentido. Com certeza. Sempre falou assim, caça o seu rumo aí, cuida do seu aí, que é melhor. Você cresce mais focando no seu aí do que trabalhando para os outros, né? Foca muito no seu aí que você vai crescer. Minha mãe não. Minha mãe já é na segurança, né? Ela procura ter segurança ali. Tanto é que o perfil dos dois é justamente sua mãe é funcionária pública. Isso. E seu pai foi sempre empreendedor na vida dele, né? Exatamente. Seu pai foi um dos primeiros caras a ter os pit dogs móveis, esse vale. Já contou essa ideia? Não. Você nunca contou? Não. Ah, não, Lequita, pelo amor de Deus. Ele tinha um Fusca bege, se eu não me engano. E aí os pit dogs, há um tempo atrás, eles eram umas carretas.
Aí Sim. engatava no Fusca, erguia os pés de apoio ali e levava pras festas. E eu, se eu não me engano, seu pai tinha 2 pit dogs. Eu lembro dele falar que tenha 2 pit dog mesmo. 2 Isso pit eu lembro. dogs, 2 pit Isso eu dogs. Eu vou contar muito pouco do seu pai aqui. Vou chegar lá, seu pai... Ele vai falar que não é pra voltar mais Aí dele. vai falar assim, velho, desgramada. Porque o que acontece? Eu conheço toda a família do seu pai, porque nós morávamos ali onde é o Chico Fubá, o supermercado Lemes, e a sua avó, Dona Maria, e o seu avô Neguinho morava uns 3 casas abaixo. Tanto é que meu irmão era muito Nutelão, aí ele não comia comida de sal. Aí a minha mãe levava lá pra sua avó, falava, não, faz um pouquinho a mais aí e deixa ele comer junto. Ele aprendeu a comer comida de sal lá com seu pai, com o seu tio, o Venerando, o Vando. O Tuca não, porque o Tuca já era da minha geração. Então por isso eu conheço muita coisa. Vou fofocar muita coisa aqui a respeito, viu? Vou contar coisa do Venerando aqui que você vai assustar. Não, não é possível. Não, do Venerando não pode não, porque o horário é muito importante. Depois vai ficar puxar minha orelha, né? É, tá vendo? Tá vendo? Ai, Mas ai. assim, o que eu tô querendo dizer é que foi um pessoal, foi ralador. Sim, Se o seu pai te colocou pra ralar, porque ele não teve outra escolha a não se ralar. sim. E fez bom pra ele, falou, ó, vai também. Sim, com certeza. Eu e meu irmão, a gente tem muito disso, de correr atrás das coisas, né? Que nada cai do céu, né? Não. Então, agradecer muito os dois, né? Meu pai e minha mãe, tá doido. Mas na infância, então, você disse que é aluno do Instituto Auxiliadora, teve uma boa infância, tudo tranquilo e tal. Mas conta pra mim assim, você foi buscar novos horizontes e a gente vai chegar lá até esse momento. Você sempre foi desinquieto dessa maneira? Sempre foi de buscar? Eu sempre dei trabalho na escola. Sério, Essa é a cara? verdade. Tipo, eu não me coloco que eu era um bom aluno. Eu não tinha dificuldade. Uhum. Mas eu falava demais. E eu atrapalhava meus colegas. Tá Eu vendo, não Raquel? precisava Tá estudar. vendo, Raquel? Eu passava de boa de ano. Agora, eu falava demais, atrapalha os colegas tinham mais dificuldade. E aí, eu acho que na minha vida, no instituto, acho que o meu comportamento nunca teve um muito bom. Lembra do muito bom, bom e bom menos? Lembro, Ou era justamente. bom menos ou regular. Caramba, cara. No Quer máximo dizer, a veia bom. da comunicação era maior até do que o próprio interesse pelo estudo didático. Isso, falava obviamente. demais. Isso daí era o que todos os professores falavam. E lá você já sabia o que você queria ser ou foi aquela coisa? Não, deixa a vida levar, a vida leva eu. Falar bem a verdade, eu queria mexer com computador. Eu achava que computador seria o futuro e que eu tinha que saber mexer, criar programa, esses negócios, sabe? Ah, Mexer aí com Benedito, o engenharia que de você tem a software. dizer, Benedito? Ele escolheu o caminho certo ou não? Ele escolheu o caminho certo, Betão. Eu tinha isso na cabeça, sabe? Depois, lá no terceiro ano, que foi conectando, conversando com outras pessoas, que eu mudei. Mas na minha cabeça era mexer com computador. Mas essa mudança já foi pra farmácia ou... Foi pra ou você- farmácia. Foi pra Ah, farmácia. já sim? Bate pronto? Aí eu comecei a pesquisar sobre o que eu gostava. Sempre tem esses negócios na internet. Coloca a matéria que você mais gosta, esses negócios. Gosta muito de biologia, de química. E foi linkando muita coisa. E foi saindo um pouco de computador, sabe? E daí foi a hora que eu falei assim, acho que eu abro uma farmácia, acho que dá certo. Interessante. Aí eu fiquei com isso na cabeça até começar a faculdade. Eu não achava que era o bom que eu queria pra frente, não. Entendi. Depois quando eu comecei a atuar em farmácia, Que que você eu- viu que era aquilo que É. você queria mesmo. Roça e construção? nossa senhora, se meu pai aparecer aqui, Tem medo de enxada, tem Nossa. medo de coisa. ou inchada, esses negócios, nunca gostei. Ah, mas não tem Toda- como gostar Toda também, vez não. eu ia pra fazenda, eu ia ajudar nas construções, já grilado já. Nossa senhora. Seu pai pôs você pra ralar na construção também? Punha eu e meu irmão. Caramba, cara. Ixi, até terceiro ano ajudava, né? Mas Mas era ia aquela xingando, luta. né? Ia xingando, né? Você tá ali naquele período de adolescência ali, você não quer que você tá na orelha seca nele não, né? Ê, menino, mas... E é a fase ruim, que é a fase da preguiça, né? É, Junta tudo e tal. Cê tá Nossa, doido. cara. mas tinha que ir, né? Tinha que ir fazer Não, o quê? não Não tinha argumento, né? tinha argumento, não. Ah, eu sou um pouco... Aliás, eu sou bem mais velho que você, mas assim, eu ainda peguei um pouco desse resgate. Nossa geração não tinha muito essa escolha. Não. Ou vai, Ou vai. Não tinha opção. Isso É. daí, tem uma festinha ali, eu queria ir nessa festa. Não vai pra fazenda, não vai pra construção. Não tinha muito isso não, sabe? Não tinha diálogo. Não. Não tinha... Ia abaixar a orelha e pronto, né? Era isso ou isso. Sim. E é interessante porque pra mim, não sei se é a sua análise, pra mim foi bom. Nossa, tem que colocar limite, né? É.
Eu acho que vem muito de colocar limite. E a hierarquia, sempre vai ter alguém. Você, a gente vai chegar lá, casou agora há pouco. Agora você viu que gira uma chave, você é o homem da casa. Sim. Mas você tinha que respeitar o espaço do seu pai, que ele era o homem da casa. Com certeza. É a regra. Quem manda é o pai e quem obedece é o filho. Sim, ponto. Isso. Porque se a gente começar a história... Eu tava batendo um papo hoje, não sei se você conhece, o Dr. Jamil. Sim, lá de Cara, é um filósofo de mão cheia, ele é um médico filósofo. E a gente tava falando sobre filosofia de vida. As liberdades hoje em dia foram tantas que elas chegaram a transbordar. E esse transbordar de liberdade nos fez perder alguns valores, como, por exemplo, a hierarquia de pai e mãe. Hoje em dia, às vezes você fala para o filho, vai fazer isso. Não vou. E aí? E aí, você faz o quê, né? Se você for encostar a mão, conselho telar entra no meio da história. Se você... É loucura, cara. A minha criação não... Ou eu fazia, né? Justamente. E não acho que me atrapalhou, não. Eu acho que me ajudou muito. Você fazer tudo que a rua, né? Meu pai usava muito essa palavra. Você quer que a rua te ensina mais coisa errada do que certa. É isso mesmo. Os valores a gente aprende em casa, né? Concordo, justamente. Hoje em dia todos estão querendo terceirizar a educação dos filhos para a grade curricular e a coisa não funciona, que a educação é em casa. Sim. Agora o ensino didático é na escola. Concordo. E aí chegou a época de adolescência. Rafael sempre desinquieto, falando mais que o homem da cobra. Aí já tinha começado a vislumbrar que deveria fazer farmácia. Titubeou, pensou, eu tenho que fazer. Aquele período de escolha, de ver qual caminho seguir. Você teve alguma dificuldade com isso ou foi muito tranquilo para você? Minha mãe, ela começou, se eu tiver errado depois você corrigeu, mãe, que ela começou um curso de bioquímica. E ela tinha isso na cabeça que era um curso bom, sabe? Que ela arrependeu de não ter continuado. No começo, é lógico, né? Porque depois que ela foi para letras, que é a paixão dela hoje em dia, mas no começo ela queria aquilo e não conseguiu, não me recordo por qual motivo, mas ficou isso. E ela falava, não, era bom, as matérias assim e assim. Então ela me apoiou muito falando nisso, né? Que não era ruim, que jeito que eu pensava, sabe? Porque no começo tava ali, que jogo se inteiro, quer mexer com computador, será que é computador mesmo? Querendo ou não, mesmo pulando pra farmácia, tinha aquele lá atrás, né? No fundinho tinha aí, mas será que esse trem vai dar certo? É normal a insegurança, né? A minha transição de escolha foi muito difícil. Eu acho que é muito difícil pra muita gente. Creio que sim. Porque você tá ali no terceiro ano ali, criado com papai e mamãe, tá tendo tudo, graças a Deus nunca faltou nada em casa. Aí você fala, não, agora pra frente eu tenho que tomar a decisão que agora é eu que tenho que assumir a bronca. Então, se eu falar assim, vou bater no peito, eu vou fazer farmácia e esse curso aqui vai me ajudar, eu vou crescer profissionalmente com isso, dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. Pelo seu espírito empreendedor, quando você estava no terceiro ano, eu digo que o ramo farmacêutico de Silvânia, de uns 10 anos ou a mais, mas vamos só uma data simbólica, de 10 anos para cá evoluiu muito, muito. Na sua época de terceiro ano não era assim. Era aquela coisa eu não sei se você passou, acho que você é bem mais novo, você não passou da época da farmácia de seu Valtinho. Até hoje tem história dele, mas não. Pois é, era mais ou menos aquele segmento. Porque o que tem na minha cabeça? Na sua época de terceiro ano, acho que você ia olhar e falava assim, que são minhas amigas, tá? A Lourdes, a Fátima, a Geni, eram as que dominavam o mercado. Silvânia. Tinha a Paula, né? Tinha a Paula, da Vitória. Tinha o Edson, acho que estava na Esperança, na né? Esperança, na 24 de outubro. Que, assim, eu acho que grande mudança, assim, guinada de evolução, acho que vem muito da época do Edson. Eu posso estar enganado. Ele já fez uma loja mais moderna, com iluminação e tal. Até lá, antes da chegada do Edson, era aquele tradicionalzão mesmo. E aí o que acontece? Assim, eu penso que você peraí, isso é um ramo pra velho. Você não pensou nisso? Não, até que eu não pensei, não. Eu pensei eu tenho um negócio em mim que queima muito, Beto, e que eu falo pouco, e os meus atos também, poucas pessoas enxergam, e acho que a gente tem que, quando você vai fazer alguma coisa, tem que fazer de coração, independente do que você vai ter por trás, mas de ajudar, sabe? Então, se eu via a farmácia também de uma maneira de eu ajudar a população, independente qual o lugar, sabe? Eu senti que dava para conectar, porque eu dou um exemplo muito,
como tem aluno no Brasil inteiro, eu falo, qual que é o profissional de saúde mais perto da população? Farmacêutico. Não tem outro. Não Fato. tem outro profissional. Fato. Tem uma farmácia em cada esquina. Qual Fato. que é o profissional da saúde mais próximo? É o farmacêutico. Então, como que a gente o pode mais ajudar? acessível. Isso. Você não tem que pegar fila. Dificilmente você pega fila numa farmácia. Verdade. Mas eu quero falar com um profissional da saúde. Onde que tem? Ali, ó. Lá na esquina ali, ó. Tem uma farmácia. Então, fala com o farmacêutico. Então, eu tinha muito isso. Eu pensava nisso. E como que eu poderia ajudar, sabe? Caramba, Contribuir. Cara, que massa. Então, eu acho que é isso aí que pesou muito também pra mim. Interessante. Então você já teve esse espírito de comunidade já Isso. desde a adolescência. Aham, que- como que eu poderia ajudar? Você teve algum farmacêutico na sua infância que marcou a sua vida? Não. Não? Não. Até Caramba, cara. deu trabalho de eu achar uns farmacêuticos pra bater papo, sabe? Uhum. Falar assim, ô, e aí, você fez farmácia? Deu certo? Geralmente no terceiro ano faz muito isso, né? É, E aí, aquele fulano ali, ó, ele deu certo? Pai e mãe pesquisa muito isso. verdade. E Faz aí, sentido. aquele lá fez farmácia, lá, deu certo? Não deu? Porque na Tinha sua, muito isso. eu penso assim, eu não sei data assim, mas eu estava tentando resgatar na memória, uma determinada época, as farmácias não era uma obrigação ter farmacêutico, eu tô enganado. Não tinha necessidade. Eu lembro que foi de uma época pra cá, e realmente faz sentido. Você falou, não, já demorei a achar. Eu lembro assim, que quando eu fiquei sabendo de uma farmacêutica, que eu era jovem, foi a... Meu Deus, hoje ela cuida da farmácia básica de saúde. Ela pedalou com a gente uma época, meu Deus, fugiu a memória. Eu falei, gente, o que é farmacêutico? Eu não sabia que tinha esse nicho. Uhum. Aí falaram, não, agora tem que ter uma em cada farmácia. Aí eu acho que eu estava começando a entrar no rádio, aí eu já tinha que vender, eu já tinha que visitar o comércio, que aí eu comecei a despertar. Falei, peraí, tem que ter um farmacêutico no farmácia. Farmácia. E o povo não imagina a importância de um farmacêutico. Hoje já dá para ter uma noção. Ó, eu trabalhei em tanto lugar e assim, eu vejo assim que eu coloco como erro nosso mesmo. Nós, farmacêuticos, tem que se posicionar mais e mostrar o que a gente faz. Claro, eu acho que claro. o que a gente não consegue mostrar o nosso valor, como que será valorizado, né? Então Verdade. tem que se posicionar muito nisso. O que você faz, o que você entrega, qual que é o seu diferencial. Tipo, e eu tenho muito isso na Ragi, né? Igual tu disse, o Rafa da Rádio Vermelha, a Rafa responde, todo mundo, tem menino ali de 5 anos, chega, eu quero lá na Ragi, da Ragifone, do Rafa responde, fica muito isso. Então, tipo, de contribuir com o teu saber. Tô tomando esse remédio aqui, tô tomando certo, qual que é o horário de tomar? Então, assim, é umas coisinhas assim que não é simples. Não é simples. E de uma sabe? grande responsabilidade. Isso, de uma grande responsabilidade. Faz muito sentido. Eu vou te falar a verdade. Minha mulher briga muito comigo. A maioria dos meus médicos são farmacêuticos. Rafael, e aí, cara, o que eu faço aqui? Então, entendeu? Sim. Porque como é acessível, você já tem a confiança Sim. nisso. Cara, isso resolve pra caramba. A gente tem uma frase que o conselho usa muito, é que a gente precisa ter um farmacêutico para chamar de seu. Porque tem o meu médico, né? Uhum. Tem o meu jardineiro, tem o meu radialista, o meu que faz a propaganda para mim, sempre tem, né? A gente tem uma frase muito importante relacionada a isso também. Tem que ter o meu farmacêutico. Sim. Faz sentido pra caramba. Ajuda muito. Aí você resolveu, eu creio que como foi uma mudança bem difícil, aliás, um período de transição delicado de você escolher esse caminho da farmácia, foi um começo de curso delicado. Eu vou. Se não der certo, eu migro para outro curso, penso eu. Você pode me corrigir. E aí, como que foi e até quando você virou a chave e falou, não, realmente é isso que eu quero para minha vida? Eu só virei a chave quando eu comecei a trabalhar em uma drogaria. Na teoria, então, você já... Na teoria, principalmente Você não o primeiro teve esse ano de despertar. faculdade, foi muito o terceiro ano, muita química, muita biologia. Eu falava assim, mas o trem aqui tá virando nada não. Aí quando eu fui pra farmácia, a primeira farmácia que eu trabalhei em Silvânia foi na Avenida, bem pertinho onde que era a minha ali, Dorival. onde é a minha, do Dorivan, foi onde que eu falei assim, nossa, esse negócio aqui eu quero pra minha vida. O contato com o povo. Então você foi buscar isso. Falou, não, já que eu Isso. estou estudando, eu vou trabalhar numa drogaria. Isso. Mas E primeiro você- eu trabalhei no Maracanã primeiro. Ah, é? Eu trabalhei. O Sinalmar tem uma frase que eu não esqueço, que fala que o Maracanã é uma vitrine. Literalmente uma Fato. vitrine. Fato. E aí eu trabalhei no Maracanã 1 ano e pouquinho. Aí eu fui convidado pra trabalhar na drogaria. Todo mundo descobriu que eu tava fazendo farmácia, eu fui pra drogaria. E nem titubeou, porque você falou, peraí, Hum. uma coisa a outra. Eu vou unir a teoria com a prática. Aqui, ué. Sim.
Com certeza, foi isso que aconteceu. Eu falei assim, não, eu tenho que ver como é que é esse trem lá na frente, que eu vou acabar essa faculdade aqui, e aí? Até mesmo falar, não, que eu quero ver se eu quero esse caminho pra mim Isso, mesmo, exatamente. se eu pulo do barco agora. É uma coisa que eu ensino pra muita gente que me segue lá no Instagram, que eu ensino farmacêutico, é isso, tem que fazer estágio. Tem que testar o máximo possível que área tu quer seguir, para mais rápido tu decidir qual que é e você ter resultado rápido. É. Porque farmácia é 70 áreas. É 70? muita área, mais de 70 áreas. Então você tem ali laboratório, os principal que todo mundo enxerga, né? Laboratório, é hospital, vai para o ramo alimentício, indústria farmacêutica, drogaria. Então, assim, estética super em alta agora. Então, é muito ramo. E é difícil você estagiar em tudo. Então, assim, eu gostei mais daquilo ali, então é aquilo ali. E tenta fazer isso. Teve muito colega meu que odeia drogaria. Porque não consegue polvo. Né? Porque drogaria é polvo, é muita gente, né? Gente. Prefere uma salinha ali, aí vai para assuntos regulatórios, por exemplo, dentro de uma indústria, que é só você, o computador e papel. Então, assim, é área demais, né? Interessante. Na fabricação do medicamento, até chegar na população, tem farmacêutico em todas as etapas. De aprovação, de elaboração, de teste de qualidade, muita coisa, né? Então, para você ver o seu perfil, o emprego da Drogaria Avenida foi fundamental. Sim. Para ver qual a linha da farmácia que você iria percorrer. Exatamente. Nossa, aprendi coisa demais. Lembro do Juninho, no meu primeiro dia. Nossa, olhava que tanto de remédio. Falei assim, como é que eu vou saber pra que serve esse tanto de remédio aqui? Nossa Caixinha senhora. pequenininha, aquele tanto de coisa, vários andares, várias coisas. Nossa, deu trabalho. Tem alguma coisa que você lembra desse começo que você trabalhou pro Dorivan que te serviu assim, que você serviu de ensinamento? Como o Sinomar te marcou com uma frase? Tem alguma coisa que te marcou? Eu gosto. O Lucas, que era um colaborador de lá, que hoje trabalha na Vilas, ele falava uma coisa que me marcou, que é assim, você quer aprender esses remédios aí, você tem que ficar grudado neles. Toda hora você limpando, você presta atenção qual é o nome dele, qual é o nome escrito embaixo, porque esse é o princípio ativo que vai fazer a ação do medicamento. E aí eu comprei um livrão de guia de remédio que em toda farmácia normalmente tem. E aí foi onde que eu comecei. Eu lembro muito disso. Você quer aprender remédio? Então tem que ficar perto deles. Tem que ficar toda hora, mesmo que limpando ali, olhando ali, aquela pessoa tá tomando, pra que ela tá tomando. Porque o começo de aprender os medicamentos... Não deve ser fácil. Dá trabalho. Não deve ser fácil. Dá trabalho. Eu até agora, quando às vezes a pessoa me pergunta por que você escolheu medicina? Não sei. Eu não sei. Eu gostaria... Capaz que a hora que o senhor falou até assustou, mas o que eu falei? Eu não sei, sabe? Mas eu sei que eu quis isso. Meu pai ficou, sabe? Ele não ficou tão satisfeito com isso. Minha mãe gostou da ideia. E naquela época, é claro que era mais difícil, não? Passar no vestibular de medicina. Eu ia perguntar agora. Lá não tinha particular, essas coisas. E o número de faculdades, no meu estado, tinha só uma que oferecia 50 vagas por ano para a medicina. Era no meu estado, não era na minha cidade, era no meu estado. Aí eu convenci a meu pai para ele me pagar um cursinho na capital. Preparado. Sim, de 3 meses. Só o cursinho de verão, de 3 meses. Aí ele fez o esforço, pagou porque não tinha dinheiro para pagar e eu consegui. Ele falou com minha tia Sarela, e ela me acolheu. E eu fiquei morando na casa da minha tia, sabe? E se não fosse a tia, se brincar, não tinha como. Provavelmente não, porque meu pai não ia ter onde pagar, sabe? Aí eu fiquei 3 meses no cursinho de verão. Só janeiro, fevereiro e março. E esse cursinho era famoso por ter os primeiros lugares em outras faculdades, daí da capital. Só que eu não podia pensar em fazer o vestibular na capital por causa do dinheiro. Eu tinha que fazer no meu estado, que ia ser um pouco mais próximo da minha cidade, não? Sim. Aí, no final do cursinho de verão, o cursinho fez uma prova e ofereceu 80 bolsas de estudos para todos os alunos que ficassem nos 80 primeiros lugares. Nossa, aí você não me lembro quantos. Peso da responsabilidade. Aí eu fiz a prova e eu fiquei no número 80. O último. Nossa, mas raspou a trave. O último. Aí eu falei com meu pai, que já que não ia pagar o cursinho, que por favor me apoiasse para ficar...
Eram passos importantes, né? É que, desculpa aí. Não, tranquilo, tranquilo. É que é o esforço dele, sabe? É gratificante. Eu, Gratidão. eu sei que eu estudei em pública, escola pública, faculdade pública, mas se não fosse sido por eles, eu não teria conseguido, hein? Não tinha. Não tinha. Com Mesmo certeza. tendo todos os predicados por Claro. possível. Com certeza. Porque por mais que ficou em 80º, quantos Claro. não ficaram? Claro. Então, meu pai ficou e eu fiquei mais 6 meses lá, já sem pagar o cursinho, hein? Mas fiquei na casa da minha tia, Uhum. ela que não, me acolheu, hein? Então, aí fiquei até setembro. Mas só para entender, aqui nós temos o estado e a capital do estado. Lá então tem o estado e a capital do país. Tem, claro. Porque eu tô meio confuso. só me Porque aqui, desculpa, por exemplo, aqui Brasília é a capital do país. Isso, Lá, a capital do país é Lima, certo. que é um outro estado. Aham. E meu estado é Ica, ao certo. sul da capital, de Lima. Uhum. É outro estado. E eu morava em Pisco, a 1 hora era da muito capital longe. do meu estado. É como dizer, eu morava em Silvânia, a 1 hora de Goiânia. Ah, entendi. E eu tinha que estudar medicina em Goiânia. Ah, entendi. Entendeu? Então, e foi assim, sabe? Então, por isso eu digo, a pensão onde eu morava, Beto, quando eu fiz faculdade de medicina, era na casa de uma senhora. O que nós pagávamos era pouco. Eu nem me lembro mais quanto pagávamos, mas pagávamos pouco. Mas ela nos dava o quarto e a comida. A comida não é aquela grande coisa, sabe? E Passava, enchia a barriga. Beto, nosso quarto era mais pequeno do que esse quarto que está aqui e tinha 2 bilites. Uma aqui e outra aqui, éramos 4. Ou seja, 4 pessoas no espaço 4 mínimo. pessoas, sim, uma mesinha aí, onde a gente comia. Entendi. À noite, a comida geralmente era uma sopa. E se a gente encontrava um pedacinho de carne, a gente dizia bingo. Ganhamos na loteria um pedacinho de carne. Sério? Nossa. Dizíamos isso, bingo. Por quê? Porque tínhamos encontrado um pedacinho de carne. Então, para satisfazer, a gente saía, comprava R$1 de pão, sabe? E preparávamos nosso café. Ah, E aí comíamos pão e café. Mas esse momento que vocês foram para essa pensão, aqui no Brasil a gente fala república, Tipo fez o curso preparatório mais 6 meses que ficou. Aí eu fiquei até setembro, hein? Certo. Aí eu voltei para minha casa. Uhum. Aí estudei em casa. Aí minha Sempre prova... naquele pique. Aí, é uma pergunta que eu quero fazer. Aí realmente, porque eu creio, é uma suposição minha, que seu pai falou, não, vai, que chega lá, você vai mudar de ideia e vai ser engenheiro. Não, meu pai não insistiu mais, sabe? Ele não insistiu mais. Ele sabia que eu queria ser. Eu era um pouco assim, obstinado, né? Mas, Com essas coisas. realmente só reafirmou esse desejo de ser médico? Sim. Essa é a pergunta. Era um pouco obstinado com essas coisas. Eu voltei Botou na cabeça. voltei para casa e a prova, naquela época, meu país sempre teve assim, era uma época de turbulência, de terrorismo, sabe? Uhum, Aí sim. o exame, eu terminei no 1983, o ensino médio. Certo. A prova do vestibular do meu estado foi realizada dia 16 de dezembro de 84. Uhum. Eu já tinha 17 anos. Foi domingo, dia 16 de dezembro de 84. O resultado saiu quarta-feira, dia 19 de dezembro. Eu tive que ir até a faculdade para ver na parede a lista do que tinham passado. Eu passei no número 25. 25? Aham. Éramos 50. Meu Deus! Éramos 50 que Ficou passamos. Excelente colocado, aí. Foi, graças a Deus foi. Ou O cursinho seja, me ajudou. O impulso da sua fala era Deus te honrando desde o começo e Não, falar, sim. você vai ser isso. Eu Nossa. acho que escolhi certo, hein? E aí? Ah, com certeza, eu acho, não, eu tenho certeza. E o que foi a reação quando viu lá? 25º. E aí? Assim, eu não ligava tanto para o lugar, né? Eu queria passar. Sim, sim. O cursinho eu passei raspando. O cursinho, não? E sim, consegui a bolsa. o Então, 30º. e eu me lembro que a emoção não foi tão grande naquele momento, porque eu tinha levado um amigo que fez o cursinho para fazer a prova. E ele não passou. E quando na hora que eu entrei naquele pátio da universidade, da faculdade, para poder ver os resultados, eu não comecei pelo lado esquerdo, por onde estava a lista de medicina. Eu comecei pelo lado direito para ver dos meus amigos. Ah. E, naquele momento, ele se perdeu Será de que mim. não era medo, não, doutor? Era Blanc? medo.
Era Não, medo. deixa eu ir aqui porque... Ah, eu não tô querendo vir aqui não, deixa eu vir aqui. Era pra dar era medo. A gente não podia ter aquela confiança, não é? Eu Sim, sabia o que sim, tinha sim, feito, sim. mas quem disse que os outros não tinham feito melhor? Claro, Sabe? sem dúvida. É uma sem coisa dúvida. que você É não uma sabe. concorrência. Claro, É uma naquele concorrência. momento, meu amigo se perdeu. E quando eu já estava indo em direção a ver, meu amigo chegou lá ao meu encontro e disse: Carlos, você passou, você passou. E naquele momento disse: e você? Não, eu não passei. Então minha alegria foi um pouco... Foi limitada, porque senão tu tinha que ser um pouco compreensivo com a tristeza dele. Claro, foi um pouco abafada por isso. É, né? mas é claro que você estava assim por dentro, até basicamente Não, tremendo de feliz. Ixi. Aí tomamos o ônibus, né? E voltamos para casa. Quando Como é que voltei foi para chegar casa, notícia nem em casa? consegui contar para minha mãe. Naquela época, minha mãe já tinha começado a viajar à fronteira do Peru com Chile para passar algumas coisas tipo sacoleira. Aham. Minha Ela já não mãe, queria costurar e queria revender. minha mãe, sabe, ela lutou bastante. Aí as coisas começaram a melhorar em casa. Aquela casa, mesmo sendo de adobe simples, não era própria. Uhum. Se não fosse até que minha mãe começou a fazer esse trabalho. Ah. Ela era uma viagem de 3 dias e de volta. Aí eu Nossa, justo desgastante. encontrei, na hora que eu parei, o ônibus parou. Minha mãe estava partindo no ônibus para a fronteira do país. Ah, não brinca. Aí eu, pela janela, mãe, passei, sabe, gritando, sabe? Mas ela não... Nossa. Eu acho que ela nem percebeu muito bem, não. Ou percebeu, não e teve nem como demonstrar. E não que tínhamos telefone, sabe? Em casa não tinha telefone, essa coisa. Porque... Seu pai estava pra mina. meu pai estava na mina. Meu pai chegou para Natal. Em Natal já todo mundo soube que eu já tinha passado, Não tínhamos como contar, Nossa, é complicado. Acaba que ficou assim, me desculpa, mas ficou xoxo a história, porque Claro. era pra ser, pô, é medicina, é 25, é a 25ª colocação, Foi. de 80 para 25, foi assim, uma transformação. Foi, sei lá, não sei, não, eu acho que não... Nada tiraria o brilho desse momento, né? Foi, Concordo, não? Depois já verdade. passaram algum dia, meus amigos me pegaram na praça, cortaram meu cabelo. Lá também tem isso? Tem. Tem isso, apaga a cabeça. Meu aniversário, Beto, é o dia 1º de janeiro. Uhum. Aí meus amigos mais próximos, como eu já tinha passado o vestibular, minha mãe disse: não, vamos comemorar teu aniversário. Assim, uma coisa simples, sabe? Uhum, sim. Ia fazer 18 anos, Era. Ia fazer, 18 e ainda tinha anos passado o E vestibular. ainda tinha passado o vestibular. São dois passos importantíssimos. Meu pai, minha mãe disse: não, vamos fazer uma festinha em casa. Beleza. Aí eu disse: se você corta meu cabelo, eu não vou fazer a festa. Falei: como que eu vou parecer assim? Mas tinham outros amigos, não tão próximos, mas eram meus amigos também, que rondavam por aí. Eu ficava na praça, que naquela época a gente saía na praça, tinha um ponto. E nosso acabava ponto, que o senhor não podia falar para eles que não tinha como levar isso, todo mundo para claro, festa. Não podia, não era para todos. Não né? tinha Não situação era para para todos. Então, lá na praça, era um lugar de reunião dos amigos. Então, nós tínhamos nosso ponto, para lá tinha outro, para lá tinha outro, para lá tinha outros. E eu olhava e eles olhavam para mim, sabe? Até que eu vi um momento que eles vinham para mim, os outros. Quando eu quis correr por aqui, os E outros os outros voltando de cá também, nossa, me aí já pegaram, era. Aí já era. colocaram minha cabeça cheia de buracos, Aí não tem jeito. E aí, imagina, naquela época, aquele dia, minha mãe tinha viajado outra vez e eu não tinha o dinheiro para cortar o cabelo. Eita! Aí eu fui com meu irmão e ele me deu o dinheiro e fui lá onde o cabeleireiro e ele terminou de cortar o cabelo. Mas ainda pensou, nossa, o que minha mãe vai achar quando ela voltar daqui 3 dias? Eu acho que ela achava bom, sabe? Ela sentia muito orgulho disso. E sabia, Afinal, né? ter a cabeça assim era sinal de que você tinha passado o vestibular, né? Claro, é como uma medalha. Eu não me achava bem porque, assim, a gente já não é bonito. E ainda a gente fica sem cabelo. É verdade. Meu maior medo é rapar minha cabeça. Sabe? E minha cabeça tem umas cicatrizes. Consequência das quedas coisa de infância. moleque. Coisa de Tem uma infância. cicatriz grande que um carro uma vez subiu na calçada, quando tinha 4 anos, me atropelou. Eita. Sabe? E aí tem as cicatrizes. E aí, quando corta o cabelo, as cicatrizes Aí- aparecem. Né? Aí o couro cabeludo tá branco porque não pega sol, aí a cicatriz ela é mais escura, ela vai ficar muito mais evidente. Mas depois o cabelo cresceu. Hein? E o pai, como é que foi? Ele nunca teve uma pontinha, ele se contagiou junto com o processo, porque chegou o momento que ele falou, não, ele tá certo, ele queria fazer isso, ele conseguiu a bolsa, ele conseguiu passar.
Ou ele ficou assim, não, não, mas eu ainda queria que fosse Beto, engenheiro. realmente eu sentia que ele queria que eu fosse engenheiro, sabe? Eu, a vezes, quando meu pai bebia, a vezes ele dizia que estava orgulhoso de mim, sabe? Mas não era tanto assim. Meu pai, como eu digo, ele não morava com a gente não sentia isso, mas não tinha aquele contato. A vezes eu chegava e ele não estava, sabe? Então, mas quando ele, a vezes bebia, não, ele dizia, não, que estava orgulhoso de mim, sabe? Mas ele, eu acho que ele ia ficar mais satisfeito, talvez naquela época, não? De que é a realidade da vida dele, né? Claro. Mas, claro, eu acho que ele via, não, o filho como um dos chefes. Como um dos chefes que ele tinha, sabe? Faz sentido. Mas aí, com o tempo, minha vida, minha profissão, assim, sabe? Ele foi gostando disso. Ele foi gostando disso, sim. Eu não posso dizer que meu pai não sentia orgulho de mim, porque eu tenho certeza que ele sentia assim, sabe? Absoluta, eu tenho certeza. Só que ele queria sempre que eu fosse engenheiro. E é uma das coisas que a gente contagia mais, que eu acho que no final de tudo a gente pensa assim, eu só quero dar orgulho para os meus pais. Pensava. Não é? Eu penso dessa forma. Eu sempre pensava aquilo que ele me dizia. Ele dizia, e eu falava assim com meu filho, você é um Fernandini. Era uma forma de incentivar. Eu queria ser o melhor. Naquela luta de querer ser o melhor, você melhora. Melhora como pessoa, melhora como estudante, melhora como médico. Às vezes você não consegue ser o melhor, mas naquela tentativa de querer ser o melhor, você vai melhorando pouco a pouco. Justamente, sem dúvida nenhuma. É um processo. É um processo, né? Mas e aí, ingressou na faculdade, como é que foi? Na faculdade, como eu digo, eram uns tempos muito conturbados. A faculdade de medicina em Peru dura 7 anos, não é 6 anos como aqui. Mas lá, a minha, demorou muito mais do que 7 anos. Porque qualquer coisa que acontecia no país, já tinha greve. Tinha greve do funcionário da faculdade, tinha greve dos médicos, tinha greve do sindicato e tinha o terrorismo. O terrorismo, de vez em quando nós chegávamos lá na faculdade e as portas estavam fechadas e as paredes pintadas pelos terroristas. E ninguém tinha coragem de pintar, outra vez de querer entrar por ordem dos terroristas. Tínhamos que esperar que o exército chegasse para poder pintar as paredes, tudo isso aí. E entre os mesmos estudantes de medicina, tinha até terroristas infiltrados. Com certeza absoluta. Esses movimentos assim, essas milícias isso são aí. fortíssimos. Eram tempos tão conturbados que a gente demorou, na faculdade, que era de 7 anos, demoramos 9, quase 10 anos estudando. Nossa, o prejuízo. Foi grande. Imagina, teve uma época, na época que o Fujimori assumiu o governo peruano, chegou o Fujichoque. O que significava? O choque econômico no governo do Fujimori. Beto, o dinheiro de hoje, o primeiro-ministro estava dando aquela mensagem, amanhã teu dinheiro não valia nada. Se hoje você podia comprar 10 quilos de arroz, amanhã você não comprava nem 1 quilo de arroz. Quando o primeiro-ministro deu aquela mensagem, sabe o que a gente fez? Com meu amigo, nós saímos para a rua, nós já tínhamos comprado a passagem de volta para a minha cidade, no ônibus. Porque se não tivéssemos comprado, a gente não ia ter como voltar. Nossa. E a gente saímos, compramos um sanduíche de pernil para comer, porque depois já não íamos poder. E voltamos. E depois para retomar as aulas. Como é que a gente voltava? Se o dinheiro não alcançava nem para comer, nem para pagar pensão. Aí passaram meses também, até começou a regularizar a situação econômica e outra vez voltamos. Meu Deus. Mas foi uma época muito conturbada. Que situação difícil. Foi. E eu creio que isso era pior ainda como estudante de um curso pesado, porque medicina, na minha concepção, é o curso mais pesado para o estudante. Né? É muitas horas de estudo. Hein? Muitas horas de estudo. E uma situação dessa, a ansiedade vai lá. Sim. Aí, por fim, eu passei, como eu te disse, em dezembro de 84, né? Minhas aulas, sabe quando começaram? O dia 6 de setembro de 85. Nossa, quase um ano depois. Quase um ano. E ainda durou quanto? Para eu terminar até 93. Nossa, para você ver. Que situação a gente difícil. foi, é uma época assim. Hoje em dia eu acho que já não é assim, sabe? Não, mas continua sendo 7 anos.
E a gente demorava muito, sabe? A faculdade, era muita greve aqui, greve lá. A gente perdia tempo. Perdia Imagino, tempo. sem dúvida. Porque é toda uma estrutura. Qualquer pilar que se rompe dessa estrutura, tudo desmorona. Claro, e era público, hein? Dependíamos do governo, né? Nossa, Então meu o governo Deus. parava. E naquela época você fazia greve 3 meses e ele te pagava os 3 meses. É, Aí o Depois. povo queria fazer greve, verdade. até que entrou o presidente Fujimori. Aí ele disse, você quer fazer greve? Pode fazer, mas eu não vou te pagar. Aí as greves começaram a durar menos tempo. Aí a água começou a bater na bunda, falou, opa, peraí, vamos claro, ver, porque vamos ver outra forma aqui de resolver, vamos dialogar. Imagina 3 meses sem trabalhar e sem receber, né? Nossa. Mas aí chegou a tão esperada formatura. Aliás, nesse período de 9 anos, quase 10 anos de faculdade, o senhor já tinha, assim, na cabeça o que faria, vendo toda essa dificuldade que aumentava o estresse, a ansiedade, vendo a dificuldade do país com essa, basicamente, calamidade. Já me desculpa se eu me expressei mal. Mas tinha na cabeça o que o senhor queria fazer, porque quando a medicina, ela escancara portas no mundo inteiro. Na verdade, eu nunca pensei que eu ia trabalhar em outro país. Não pensava? Não. Desde pequeno eu dizia, eu vou chegar aqui, vou terminar aqui e vou trabalhar aqui na minha cidade. Foi o que eu pensei. Certo. Quando eu termino a faculdade, a gente é obrigado a fazer os SERUMs. O SERUMs significa Serviço Rural Urbano Marginal de Saúde. Uhum. Você é obrigado a trabalhar 1 ano em outro lugar longe ou com mais limitações. Claro que você pode trabalhar na cidade, mas se você Como trabalha se na fosse cidade... pra pagar um pouco o governo? Sim, só que se você trabalha na cidade, você não recebe nada. Uhum. Então, para eu receber, eu tinha que trabalhar num outro lugar longe. Sim. Aí fiz uma prova e consegui passar para trabalhar para o INSS, que lá tem também saúde, INSS. E quando eu passei junto com meu amigo de quarto. E nós pensávamos ir a um lugar onde tinham 2 vagas, para estar juntos. Só que na hora que eles começaram a fazer um sorteio com os que tinham passado, eu saí primeiro, as vagas daquele lugar acabaram, e na hora de eu escolher, eu não sabia, eu olhei para meu amigo e olhamos para um lugar onde tinha 2 lugares que ficavam no mesmo estado. Pensamos que era próximo, só que era a Amazônia peruana. Meu Deus! Aí eu fui lá, eu sabia que era na Amazônia peruana, só que quando você vê no mapa, você imagina que a outra cidade está aí nomás. E eu creio que a ansiedade do momento tinha que escolher logo, porque, né? Isso, aí eu escolhi Requena, Meu Deus do céu. a cidade onde eu conheci a minha esposa. Aí eu fui lá para trabalhar 1 ano. E fiquei 7 anos lá. 7 anos? Mas como é que foi sua infância lá na querida Ituverava? Ituverava, só para complementar um pouquinho, Sim, à vontade. alguns moradores ilustres, né? Não sei se você já ouviu falar no nadador Gustavo Borges. Sim, medalhista olímpico, né? E ele é natural de lá. A família dele toda mora lá. Ivan Lins, cantor Ivan Lins, é natural de Ituverava também. E outros aí que eu não vou lembrar, senão nós vamos compridar falando dos outros, né? Olha que loucura. Você falando em Ituverava, o meu amigo João, rapaz, eu não sei nem como, que o apelido dele é João Rodoviária. O João, ele é irmão do Luiz, tanto é que eles são sócios. João Sabiá? Não sei se o apelido dele é Sabiá. É o João Batista Vieira do Prado? Não. É. Irmão do Giló? Não, Giló. Isso, irmão do Giló. Aham. Irmão do Giló, mora lá perto da casa do Paulo Canedo. Uhum, É esse mesmo, é esse Conheço mesmo. eles. Ele comprou um caminhão uma vez Uhum. da cidade que estava escrito na caçamba do caminhão Ituverava. É de lá, ó. Olha que loucura. Você falou, lembrei, falei, gente, Ituverava. Lembrei que a gente enchia caminhão na pá de mão. Aham. E aí a gente lembra que ele passava assim na frente, a gente via escrito Ituverava. Eu falei, de pai, lá, onde né, é que isso aí? Ele falou, não sei, deve ser de São Paulo. Porque Ituverava é SP. Isso. Eu falei, caramba, bateu a lembrança aqui na hora. Ituverava fica perto de Ribeirão Preto, perto de Franca, perto de Uberaba. Então ela tá bem localizada também, né? Coisa boa. Deve ser uma cidade muito promissora, né? Bastante. O que é Lá? o forte lá? É usina? Hoje virou cana-de-açúcar, que acabou sendo muito ruim para a região. Sim. Que a usina acaba que não usa muito mão de obra, usa muita mecanização, né? Sim. Então meu pai até brinca que Ituverava virou uma cidade de aposentado.
Então a pessoa que para trabalhar mesmo precisa sair para fora, né? Não tá tendo. Mas tem o seu isso. desenvolvimento também, né? Não pode Claro, claro. denegrir, não, que toda história tem um lado bom e um lado ruim. E o problema da coisa é que acaba sujando, fica muita poeira no ar, né? Eu não sei se Sim. esse é o caso de lá. Demais, As cidades demais. de muita usina de cana de açúcar tem muita poeira, muito calor, né? É uma Mas coisa acabou que impressionante. mudou a legislação, que antigamente, como é que se colhia a cana? Você punha fogo e contratava a pessoa para ir lá cortar, Aham, né? E para que punha fogo? Para queimar palha, para ficar isso, só a cana mesmo, né? isso. E aí hoje é proibido, então diminuiu a sujeira, Ah, tá. que as máquinas, aí também acabou a mão de obra, né? Hoje vai as máquinas lá cortando a cana sem queimar. Separa A a queimada palha da cana que fazia sujeira. Ah, entendi. Então, eu não tô de todo errado, não. Eu lembro de algumas cidades que eu fazia serviço para Novo Mundo. Uhum, Era aqui perto de Rio Verde, a Creúna. A uhum. Creúna tinha nossa, até a determinada época lá era uma poeira, era uma fumaça impressionante, deixava na cidade. Como é que foi sua infância lá na querida Ituverava? Bom, eu sempre fui muito caseiro e eu adorava a minha infância ser na roça. Meus pais tinham uns ex-vizinhos que moravam na roça. Uhum. E meus pais não tinham carro. O que eu fazia? Na sexta-feira, eu já levava minha trouxinha de roupa e levava para a escola junto com os materiais. No final da aula, tinha um ônibus que levava os alunos que moravam na roça. Certo. E esses amigos meus, eu chamava como primo, porque fui criado desde infância próximo, né? Uhum. Então eu falava, mãe, sexta-feira eu vou para casa dos meus primos. Então eu levava a mochilinha de roupa. Sexta-feira terminava a aula às 5 horas, o ônibus ia levar para a roça, eu ia passar o final de semana na roça. Que legal. O final de semana que eu não massa. podia ir, eu ficava triste. Falei, nossa, eu não posso ir para a roça hoje, né? Aí o que acontecia? Na segunda eu vinha com ônibus, Uhum. ou a maioria das vezes, meu pai e minha mãe iam para beira de estrada para pegar carona, para ir lá para a roça, passava o domingo lá conosco. No domingo, no final do dia, Caramba, cara. a gente ia para beira da rodovia, pegar carona para voltar para a cidade de novo. Então você teve uma origem humilde. Demais da conta, tem até hoje, né? Sou Caramba. uma pessoa rapaz, assim que... Mas antigamente, antigamente não, você tem quantos anos hoje, Zezinha? Hoje eu tô com 47. Não, então eu tô com toda a sua idade. Mas mesmo assim, na nossa época de infância, o carro era caro. Era, Não é que era muito humilde, não, é porque o carro era caro. era. Hoje parece que cada casa tem 3 carros, né? Justamente. Hoje era justamente. cada 3 casas, uma tinha carro. Verdade. Era verdade. outra proporção. Eu lembro que meu pai, eu já contei isso aqui umas 300 vezes, inclusive irmão do João, que era o Tassilo. Eu, Tassilo já é falecido, não sei se chegou a ex-vizinho conhecer. meu, conheci. Isso, justamente. Uhum. E meu pai foi festeiro, o São Cristóvão tinha o festeiro, que é o que organizava a procissão. Sim. Aí meu pai era foi sorteado como festeiro e não Uhum. tinha carro para ir pedir as prendas. Certo. Aí ele emprestou um Fuscão, era um Fuscão, se eu não me engano, ou cinza claro ou azul claro, uma coisa assim. Uhum. Coisa mais linda do mundo. Já, eu acho que era o Fusca 84, já era o Paralama Fafá, que é aquela lanterna grandona atrás. 84 capaz de gerar álcool, né? Pode ser que sim. Rapaz, mas era lindo, Cezinha de Deus. Eu olhava Imagino. aquilo e falei, meu Deus, nós tem que ter um carro desse, pai. Porque o Fusca, além dele ser bom, ele tinha o espaço especial pra criança, que era o chiqueirinho lá atrás, né? Isso. Já andou, Benedito, no chiqueirinho do Fusca? Pior que já, Betão. Rapaz, E hoje é proibido, né? É Olha aí. proibido, né? O chiqueirinho era Ia o pra lugar que carregava escola, os achava o meninos. máximo ir lá. Justamente. Meu pai, depois de um certo tempo, ele deu conta de comprar um Fusca 1300L. Uhum. Aí a gente mudou pra Goiânia, que meu pai foi ser motorista de ônibus da aviação Araguarina. Uhum. E quando ele foi pedir demissão, eu e a minha irmã escondeu dentro do chiqueirinho e puxou, tinha uma cobertinha, puxou. Aí nós foi, aí tá aquela coisa mexendo e tal, logo quietou, né? Desligou. Minha irmã, meu pai parou. Falei, agora? Falei, não, se nós sair agora, eles batem em nós. Agora eu tenho que aguentar o batidão aqui até a hora de voltar. Rapaz, Imagino. Benedito, foi umas 3 horas. E nós nesse carro, um calor danado. Um Eu calor conheço você danado. falando de Fusca, né? A gente que é apaixonado por carro antigo, né? Aham. Nessa infância de ir pra roça, teve uma vez que eu fui pra lá, e aí um parente nosso veio trazer a gente na cidade.
Muita gente não vai acreditar, mas é verdade. Nós vimos 11 pessoas dentro do Fusca. 11? 11. Jesus. Só que a maioria amado. era criança, né? Claro, claro. Mas veio 3 no chiqueirinho, e 4 no banco, e 3 no colo, e 2, 3 na frente, mais um motorista. Sei que deu 11 pessoas. O velho guerreiro é o Fusca. É, Não tem aquela- jeito, o velho guerreiro é O carro que foi Fusca. desenvolvido para ir pra guerra, né? É verdade, sem dúvida nenhuma. Tanto é que o mais que conseguiu aproximar foi o Uno e mesmo assim não foi tão bem sucedido Não, igual o Fusca, É né? verdade. E é interessante o seguinte, essas lembranças ficam, né? Fica. Acho que a gente gosta do carro antigo para resgatar essas lembranças, né? Não Sim. sei se você é um amante do carro antigo, pensa dessa forma. Sim, eu convivi com primos, com tios, porque eu sou filho único. Uhum. E aí eu tinha primos que possivelmente tá assistindo a gente aí, que era apaixonado por carro antigo. Então eu comecei a pegar isso lá da minha infância. Aí, tá Quando eu ia dar uma volta, ou quando eu estava na cidade, eu via aquele carro passando, falava assim, um dia eu vou ter um desse, né? Mas eu não queria ter um moderno, que na época ele já era antigo, né? Entendi. Na época eu com 11 anos, o Fusca já era um clássico já, já né? era um clássico. Tô falando de Fusca, mas teve Carmanguia, teve Aeroilis, teve Cinca Chambord, Gurgel. os Gurgel, né? Os Jeeps, né? Verdade. Você teve um Jeep também, Tive um né? Jeep. Então na época já eram clássicos, né? E são até hoje. Eu tive o Jeep, que foi o primeiro carro que eu me lembro de ter visto na vida. Meu tio era o Barbino, seu Barbino Braga, vinha lá da região do Rio Vermelho, num Jeep verde. Uhum. E aí, assim, eu era petitiquinho, rapaz, eu tava lembrando esses dias. Quando eu nasci, nós morávamos lá onde é o supermercado Lemes, Sei. lá do Chico Fubá. Aham. E lá era um desertão, só que tinha lá o Siriaco, que era onde era... Hoje é distribuidora do CBT, que é filho do Siriaco. Lá era o ponto de parada de ônibus, lá era assim. Aí a gente para Alexânia, para Badiânia, tudo de ônibus por lá. Certo. Então o único movimento era dos ônibus. E tirando o ônibus, um dia eu vi esse O que passava era jipinho o Jeep. encostado lá. Hum. Eu dei a volta, falei, que bicho é esse, cara? Eu devia ter uns 3 anos, mais ou menos. Uhum. E eu tive esse insight que você falou. Eu vou ter um desse um dia. Uhum. Foi um dos primeiros carros. O primeiro carro, até hoje, foi até o único antigo Ai, que que eu tive. legal. A história. A vida da gente é isso, tem que ter meta. Tem que ter né? meta, tem que ter Você meta. tem que ter assim, não é ganância, é diferente. Né? Também A penso ganância assim. é feia. Mas se acomodar também é ruim. É. Fala, não, tô satisfeito com onde que eu tô, tanto que eu ganho, o que que eu tenho. A zona né? de conforto Fala, é eu tenho que ter prejudicial. meta, eu quero melhorar, eu quero... E melhorar não é financeiro, né? Você fala assim, ó, eu quero ter por exemplo, eu quero melhorar, eu quero ter um carro antigo que eu não tive. Uhum. Às vezes não é o preço, mas é a vontade de ter, É. né? Olha, não, hoje eu sei falar português, mas eu quero estudar inglês, né? Uhum. Não vai te trazer dinheiro, mas te vai trazer cultura, pelo menos, né? Eu acho que o povo pensa muito que sonho é aquela coisa gigantesca. Não, eu Não. acho que é isso, é comprar um carro antigo. Realizou um sonho. Ué. Claro, É, claro. o Benedito quer ir para a Copa de 2026, Bené. 26. 2026. É um Isso. sonho. Tem né? pessoa que nunca foi pra praia, não, tem uma média de ir pra praia. Justamente. Vai juntar justamente. dinheiro. Então almeja que você vai alcançar. Concordo com você. Do Né? genial. Pensamentos positivos atraem situações E positivas. pelo que eu vi, você teve uma boa infância. Eu tive também. A gente quer sempre estar nesses princípios, né? Resgatar esses princípios, né? Sim. Para nós é importante. Essa infância sua lá na chácara dos vizinhos foi importante para você. Com certeza. A educação, né? Porque era uma família, eu não lembro ao certo, mas tinha sei lá, de 11 a 13 filhos. Nossa. E era aquela escadinha, né? Uhum. E eu brincava com todos. Eu brincava com o mais velho, eu brincava com o mais novo. Você tava no meio. E eles acordavam cedo para ir tirar leite, eu não sabia, mas eu acordava junto para ir. Uma situação que eu lembro até hoje, e eu conto para minhas filhas, elas nem acreditam, né? Então, um lugar lá que não tinha banheiro na Uhum. época. Aliás, tinha A casinha no fundo do a quintal. casinha no fundo do quintal com buraco no chão. Justamente. E que você ficava morrendo de medo, né? Do trem cair lá, a mosca subir pra cima, né? É verdade, é verdade. Era o medo maior meu, era esse. Nossa, É verdade. a hora que o trem cair, vai subir alguma coisa pra cá, né? Uhum. Mas a outra coisa, não tinha água encanada. Eras vitorianas antigas, Uhum. que enchia com água da bica, certo? Então aquela água com lodo lá, tudo, né? E era água gelada. E aí o que acontecia? Fervia uma água numa lata de tinta, né? Aham. Nem lembro se era de tinta. E fervia ela e jogava lá para dosar, para ter água mais quente. E naquela água tomava banho de 3 ou 4 pessoas. Não juntas, né? Aham. Saía Sim, uma, sim, entrava sim. outra, né? Sim, sim, sim. Mas graças a Deus eles deixavam eu tomar banho na primeira água, né? Senão você ia pegar só o barro aí. Pois é. Que a água já não era limpa, né? E o Não. povo ia sujando a água. Como E é que ia gente que ficar? morava na roça, que tirava leite, É. né? Apartava vaca. Então você imagina isso nos dias de hoje, né? Não- Fala pra minha filha, sua filha,
né? É Parente nós inimaginável para fazer elas. isso. Não, Inimaginável. não consegue nem Inimaginável. imaginar. Concordo né? contigo. Concordo. Tomando sem energia elétrica, no lampião, né? Nossa, era coisa de outra realidade. De outra E olha realidade. que eu nem sou tão velho assim, né? Com 47 anos. E eu vivenciei isso. Mas E hoje nós eu dou temos valor ao essa- que eu tenho. nós temos esse privilégio, ô Cezinha. Com A certeza. gente está vendo 3 gerações da nossa. Uhum, Né? Nós vivemos essa geração antiga. sim. Isso que você falou, eu me vi assim, eu não cheguei a coisa, mas lembro. É igual você falou, lamparina, como é que era? Serpentina. Uhum. Lembro de casa com serpentina e tudo. Acompanhei, já tive a oportunidade de ter uma TV em casa quando Uhum. criança, né? Mesmo que preto e branco, ou se não colocavam uma tela de Isso. plástico colorida na frente para Sim. falar que era colorida, né? É. E assim, hoje eu tenho a oportunidade de ter uma boa TV em casa, diferente, uma TV fina, né, tal. Então, quer dizer, Era nós tão temos fácil mudar oportunidade. canal antigamente, né? É, Você tinha que ir lá no HF e ficar mexendo aquilo lá, um justamente. sofrimento. Quando o pai da gente deixava a gente mudar, a gente ainda ficava Isso. famoso, né? Falava, pai, meu pai Ficava. mandou eu mudar o canal de televisão. E quando surgiu o colorido, que aí de vez em quando você tinha que dar um tapa na televisão, Era, que sumiu o colorido, né? era verdade. Aí você dava um tapa, ela voltava o colorido de novo. Só pra você ver, a primeira TV de casa era a válvula. Uhum. Eu ligava ela fazia um risquinho no meio assim. Você passou. O Benedito não, o Benedito é geração Nutella. O Benedito sempre foi rico. Capaz que ele veio em museu. Em museu ele viu. Lembro demais e lembro de desmontar essa. Que Aí, tá quando vendo? eu era pequeno, amarra desmontar os trem velho. Então você pode ter certeza que daqui as válvulas que eu quebrei foi milhões. Já tomou muito choque de válvula, né, Benedito? Montar de novo era outra história, né? Não, aí Benedito? não. O compromisso era só desmontar. Tá certo. Aí ela ficava, você tinha que ligar ela uns 30 minutos, não era, Bené? Sem exagero. Tinha que esquentar primeiro, né? É, tinha que Esquentando esquentar. pra depois as válvulas funcionar. Essa eu não peguei, não, mas eu vi assim, É. meu pai contar, mas não cheguei a pegar a de válvula, não. Desse jeito. Mas peguei a branca e preta de UHF. O HF, justamente, o HF. Rapaz, eu lembro, a gente vai trocando ideia assim, o Zé Denis fez uma pecuária, e aí tinha repetidora aqui na cidade, né? Aí ele falou que eles fizeram, ele e o Dário Reis, eles fizeram umas filmagens lá da pecuária, Uhum. e marcou, ó, tal dia vai passar as filmagens que fez da pecuária. Cara, como é que eu resgatei essa memória agora? Cara, a cidade parou pra assistir esse negócio. E era aquelas filmagens mais, sabe aquelas de VHF que enrola a fita, Aham. e aquela coisa, aquela bagunça. Rapaz, mas não pode perder essa raiz. As origens, né? Não pode, não. E eu sempre fui muito assim da cidade, da história da cidade. Uhum. Interessante. E você, como é que foi lá na Ituverava? Era mais ou menos assim também? Era desse jeito. Participativo. Sim, meu pai, ele era, na minha infância, né? Uhum. Meu pai era funcionário do SAI, que aqui em Silvânia é o Saneago, né? Aham. Lá é Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E meu pai era aquela pessoa que abria os rasgos nas ruas, ou de asfalto, ou de terra ainda, que ia passar o esgoto. Então meu Sim. pai era aquele lá, o tatu, que tinha que Uhum. pegar a picareta e abrir o rasgo na rua. E a minha mãe era lavadeira e passadeira de roupa. Caramba. E minha mãe, o que fazia? Os patrões dela, né? Não era Uhum. patrão porque ela não era funcionária. Sim. Mas levava a roupa de carro lá em casa, né? Fazia aquelas trouxas de roupa, jogava as roupas lá, enrolava no lençol e amarrava, Isso, né? Isso. E levava lá. E minha mãe e uma tia lavava aquela roupa, punha no varal para secar, passava a roupa, aí separava as roupas de dobrar, fazia a trouxa, punha os cabides nas mãos, punha a trouxa na cabeça e ia levar na casa dos patrões. Caramba! Minha mãe fazia cara. esse sofrimento aí, ó. Meu Deus. Eu lembro que um tempo atrás eles fervia roupa. Não sei se sua mãe chegou a Fervia fazer no a fogão de trempe. lenha. Ou se não, eu lembro da minha tia fazer, da mãe do Paulo Renner, uma lata de 18 litros cheia de serragem. Isso. Batia ela. Aí só que parece que era 1 litro que ficava embaixo. Aí eu tirava, depois que ela tava compactava, tirava e colocava fogo ali Isso. e ficava. Minha mãe fazia demais. Não tinha maciante na época, nem sei se chama assim. Ela usava uma plantinha lá, chamava patcholim. Partiu. Ela falava assim, não sei se Sim. a expressão é correta, né? Uhum. E punha lá pra dar cheiro. E minha mãe era elogiada, porque a roupa branquíssima, a roupa branca era branca mesmo. Impecável. E pra passar roupa, ela era a passadeira, sabe? E andava vários e vários quarteirões com aqueles cabides aqui na mão e equilibrando a trouxa na cabeça pra entregar na casa dos patrões. Isso te dá uma lembrança gostosa? É uma Dá lembrança demais, boa de ver, assim? Demais. Porque, assim, os nossos pais, eles tiveram uma vida sofrida. Sim. Aos nossos padrões de hoje, não sei se você concorda com a vida Demais, sofrida. demais. Sofrida. E aí,
Meu pai começou a melhorar de trabalho graças à minha mãe, que a minha mãe lavava roupa de vários clientes, né? Uhum. E um deles era funcionário de uma agência do INSS. E ia precisar contratar um vigilante. Aí minha mãe falou, se um dia aparecer uma vaga, alguma coisa, meu marido trabalha em serviço muito sujo, muito pesado, e é muito desgastante para lavar a roupa dele, é muito sofrido para ele, né? Aí um dia ele falou, eu tenho uma vaga de vigilante lá. Se ele interessar. Caramba, Aí meu pai saiu do SAI e foi lá e trabalhou vários anos de vigilante. Não Coisa deixou de boa. ser sofrido, É. porque era trabalhar à noite, né? Ele fazia... E Então era um toda serviço limpo, tudo, né? Mas era assim, na época a legislação era diferente, mas tipo assim, trabalhar um dia, folgava outro. noite? Aham. Hoje a legislação não permite, né? Não. Hoje tem que trabalhar Trabalha um dia, folgar 24, 2 ou isso. 3 dias. 24,72. Mas trabalhou vários e vários anos de vigilante. Saiu desse lugar, foi para outro, né? Mas foi uma vida assim sofrida. É uma vida sofrida. E eu sou filho único, e eu com 11 anos exatos, que no dia do meu aniversário, de 11 anos, eu comecei a trabalhar. O que você fazia com 11 anos? Eu comecei a trabalhar numa farmácia.